Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o vereador Vaguinho, da Santa Luzia, vereador Ceará, participando desta comissão. Cumprimentar o secretário André Francesco, que toda a última quarta-feira do mês ele participa das reuniões. Agradecer a todos os colaboradores presentes, assessores, para acompanhar nessa nossa reunião. Cumprimentar e convidar para tomar assento aqui na frente a dona Fernanda Lopes e a dona Matilde Fernandes. Dona Fernanda e dona Matilde, sejam muito bem-vindas à nossa reunião. Comissão de Educação, na qual o presidente é o vereador Elias, e justificou a ausência hoje. Eu também participo, e o vereador Vaguinho. E hoje está participando o vereador Ceará, que não faz parte da comissão, mas todos os vereadores podem participar das reuniões de comissões. Então, eu já passo a palavra para vocês. Boa tarde. O motivo de estar aqui hoje, eu sou moradora do Rubi, já tem 6 anos, e o motivo que eu venho pedir para vocês um apoio é sobre o transporte escolar. O que acontece? A gente tem a escola da Raquel, né, que foi feita lá no Rubi, e, por não ter a quilometragem correta, não consegue ônibus para as crianças. Então, toda aquela subida, as crianças fazem sozinhas de manhã, fazem durante o almoço e durante a tarde. Já teve casos de ter carros, moto, perseguindo as crianças. Então, é uma falta de segurança que tem. O que acontece? A escola Luca Amor, ele fornece o transporte, devido à distância ser um pouco mais longe para as crianças. Porém, o transporte ele passa lá e tem dia que ele leva só uma criança. Então, o que a gente está pedindo? A gente não está pedindo um transporte específico para as crianças do Rubi. A gente está pedindo como se fosse uma carona. Já que passa, pega as crianças, faz a mesma rota para ir para a escola do aeroporto, pega as crianças, pelo menos leva, dá uma carona que é rota para subir, deixa as crianças lá. No almoço, eu sei que tem também, que eles pegam as crianças que vêm trazer as crianças da Aril, e deixa na escola, e leva quem estuda de manhã, entrega no Rubi, e à tarde também. Então, a gente queria ver se conseguia conciliar, fazer uma rede de apoio, porque, assim, são crianças pequenas, os pais trabalham, eu mesmo sou mãe de autista, a minha filha tem 8 anos, ela também tem transtorno, e, assim, uma van está cobrando, em média, R$130 para fazer isso. E, quando a gente consegue vizinhos que fornece caronas, os donos de van vão até a prefeitura denunciar essas pessoas que estão transportando criança, falta de segurança. Então, assim, a gente acaba ficando refém. Eu mesmo sou uma mãe que eu pago R$100 para a pirueira pegar minha filha na escola do Rubi e trazer até na minha casa no almoço, porque eu trabalho fora e ela tem que fazer esse trajeto para mim. Então, se tivesse como facilitar, né? É igual eu estou falando, não estou pedindo uma linha exclusiva para as crianças, mas essa mesma linha que já existe, fazer uma conciliação para ver se dava certo de estar fazendo o transporte deles, porque é uma rota só. Ele desce, pega as crianças, ele vai seguir o caminho dele para o Luca Amor, então, de todo jeito, ele vai ter que passar perto da escola, não tem outra rota, a não ser que ele vai fazer um caminho mais longo, né? E então o motivo de eu estar aqui hoje é isso. Então eu estou representando todas as mães que tem no Rubi. Hoje eu falo pelo Rubi C,
mas tem mais crianças do Rubi A e o B, né, que fazem o uso desse transporte. Então, eu estou aqui em nome de todas as mães. A dona Matilde. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês e por ter nos aceito aqui, porque nós estamos realmente com esse problema. Eu não tenho filhos, não tenho nenhuma criança na minha família, moro sozinha lá no Rubi, como é de conhecimento da Fernanda, mas eu, em respeito a ela e às demais mães que não puderem estar presentes, me faço presente para justificar essa solicitação, que realmente a minha preocupação maior é até com a segurança. Eu ando muito na rua, eu sou ciclista, e eu estou acompanhando de perto as perseguições que as crianças estão tendo por parte de pessoas de fora com as crianças. E está sendo bastante preocupante isso daí. A Fernanda sabe que eu tenho falado com as mães lá, mas isso não soluciona. A hora da escola, a gente vê vários carros, motocicletas, e nós não temos segurança na nossa região, o que agrava mais o problema ainda. Uma vez que nós já estamos na escuridão ali, é mais uma escuridão em cima da outra, porque o que me preocupa mais é a segurança das crianças. E esses transportes, como ela já citou, estão passando por lá vazia, os veículos estão passando sem ninguém dentro do veículo, às vezes uma criança, duas. E, se for possível ser atendido esse pedido, em nome de todo o Rubi C, A e B, a gente fica muito agradecido, uma vez que tem muitas crianças pequenas, gente, bem pequenas mesmo, que às vezes elas sobem sozinhas para a escola. Crianças de 6 aí anos, está né? entrando também aí algumas reclamações com o Conselho Tutelar, já denunciando mães, mas lá é assim, se não trabalhar, não come. Não tem vestimenta, não tem nada, porque muitas famílias estão desprovidas de tudo. Eu não posso reclamar por mim, porque eu sou sozinha e eu me garanto. Mas os pais e as mães lá estão, a maioria mães, gente. Pais tem poucos lá, né, Fernanda? Então, não é o caso da Fernanda, que ela tem o esposo dela. Mas a maioria são mães novas, mães jovens que precisam sair para trabalhar, e as crianças estão ficando a Deus dará. Quando eu estou lá, eu acompanho, eu vou de longe olhando para ver, e eu tenho visto realmente que está em vias de fato de acontecer algo grave com as crianças na região, e eu temo por todas ali, em termos de segurança. Porque são saídas, né? A saída para outras cidades passa por ali, tem pessoas de outras cidades que circulam por ali, e a gente está tentando evitar alguma coisa mais grave que venha acontecer com essas crianças também. Eu acho que, basicamente, isso daí é a minha fala, só para reforçar e estar aqui na presença dela e de vocês para solicitar o que é de direito, segurança, o mínimo possível, né? E eu agradeço a todos. Vereador Ceará. O senhor quer falar agora ou depois da fala do secretário? Boa tarde, vereadora Lu, presidenta da comissão, vereador Vaguinho, secretário André, os munícipes aqui do Rubi. Essa demanda, inclusive, foi levada até o programa Cidadania em Ação. Depois, as munícipes estiveram aqui também procurando o presidente da casa. Me parece que o presidente encaminhou, né, essa demanda aqui à Comissão da Educação. E hoje vocês vieram num dia justo, né, num dia que temos aqui presente o secretário da Educação, que é um assunto referente à educação, e eu tenho certeza que ele irá dar uma solução, aí, uma contribuição, não tenho dúvida disso. Bom, seria então, um presente, né? Porque amanhã é meu aniversário, então, pelo menos alguma coisa boa para comemorar. Olha que legal. Então, não tenha dúvida que vamos ouvir aí, por parte do secretário, aí, até mesmo alguma coisa positiva, né? Porque o dever do poder público é servir a sociedade, né? E é isso que nós esperamos, e é isso que o governo está fazendo. Obrigado, senhora presidenta.
Vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Boa tarde, senhora presidente, vereador Ceará, hoje também participando aqui da reunião da Comissão de Educação, secretário André, a dona Fernanda e a dona Matilde, dizer, dona Matilde, que não é um prazer a comissão aceitar vocês aqui, é vocês que têm que escolher que nós estejamos aqui, né? Aqui, como diz o presidente, é a casa do povo, é a casa de vocês, né? Se sintam na casa de vocês. Mas eu queria só perguntar para vocês se vocês têm conhecimento de quantas crianças são transportadas nesse ônibus que vai até o Rubi, se tem lugar para poder receber essas crianças e quantas crianças, mais ou menos, subiria do Rubi até a escola ali do bairro. Olha, o dia que eu fiz a filmagem, eu até mandei no WhatsApp do vereador Ceará, o ônibus desceu vazio e pegou uma criança apenas. Porém, um horário mais cedo, que seriam antes das 7, eu acho que eles pegam mais ou menos umas 10 crianças e sobe. Aí passa pelo B, pega mais um tanto de criança e assim, sequentemente, faz pelo A. As crianças que frequentam a escola do Rubi de manhã, eu acho que tem mais ou menos umas que vai sozinha, sem acompanhante de ninguém, eu acho que deve ter umas 15 crianças. E são na faixa assim, de 6, 7 anos, 8, 9 anos, que vai sozinho. Isso só no Rubi C? Só no Rubi C. Fora, a gente não perguntou do A e do B, porque a gente não teve contato com as síndicas para estar levando essa questão. Mas só ali do nosso condomínio ali, umas 15 crianças que sobem sozinhas. E são pequenas, são crianças menores, entendeu? A mais pequenininha ali, eu acho que deve ter 6 anos. Aí sobe na companhia dos irmãos, mas, assim, é aquela preocupação, né? De deixar aí sozinho. Infelizmente, a gente está vivendo um mundo hoje difícil, né? A gente está vendo muitos casos de estupro em Limeira. E assim, para ver, para o carro, finge que está mexendo no celular. Aí teve reclamação na escola, que a gente levou a demanda para a escola porque tinha uma moto cinza rodeando as crianças. E são crianças que eles estão indo sozinhos. É claro que os pais são responsáveis, mas se você não tem quem leva, você não tem condição de pagar uma van, você faz o quê? Você sobe em quantidade grande. Quando vai 5, 6 crianças tudo junto, vai naquele bolinho, sempre tem um adulto atrás olhando, mas assim, a gente fica preocupado, né? Eu mesmo sou uma mãe que eu me preocupo. Eu ligo na escola, eu pergunto, minha filha chegou? Minha filha não chegou? Está tudo bem? Entendeu? Então, assim, infelizmente, muitas mães não têm essa oportunidade, né, de estar fazendo isso, porque às vezes sai mais cedo, e sempre acaba sobrecarregando os mais velhos de levar, né? Mas eu estou vendo assim que tem espaço, entendeu? E a gente não está pedindo um ônibus específico, a gente só está pedindo como se fosse uma carona para estar levando essas crianças, até mesmo porque vem monitor dentro do ônibus, tem o funcionário da Sol Limeira que fica dentro do ônibus olhando as crianças. E então é isso que a gente... Isso já foi levado até a Secretaria de Educação, essa solicitação, ou até mesmo à escola, para poder fazer esse transporte? Não, porque a escola não... Eu acho que eles não opinam muito sobre isso. As crianças são entregues lá, são retiradas de lá, e em relação a pedidos, foi feito o protocolo, né, que eu já estou com o pedido na mão, o ofício, que é a indicação do Gabinete do Ceará, porém também não teve resposta ainda, né? A gente vem cobrando eles, mas também não teve resposta. Desde o dia 26 de fevereiro. E assim, a escola não está ciente dessa moção, né? Porque eu, no dia que teve a ação social lá no Rubi, em entrevista, eu lancei isso daí. Eu falei, gente, não tem como fazer para ajudar alguma coisa em relação a ônibus. E aí foi levantada essa situação do protocolo. Passo a palavra para o secretário, André Francisco. Boa tarde, presidente. Queria agradecer
por estar disponível hoje, fazendo às vezes do presidente Elias, né? Vaguinho, cumprimento, Ceará, também o nobre vereador, participando extraordinariamente aqui da comissão, a Matilde, queria cumprimentar, a Fernanda, cumprimentar também, agradecer a participação de vocês, sempre muito importante, e eu tenho sempre falado e sempre me colocado à disposição aqui para a Comissão de Educação, até com uma agenda permanente para que a gente consiga resolver de forma mais rápida algumas questões que entendemos ser de suma importância, mesmo ou para resolver ou até para tirar dúvidas, né, da possibilidade ou impossibilidade de resolver algumas questões. Eu confesso que eu fico bastante sensibilizado, na verdade não agora, mas desde a entrada da nossa gestão, que a gente se depara com esse tipo de problema, inclusive por diversas questões, que eu vou até explanar algumas delas aqui, mas a gente fica muito sensibilizado, porque as questões, né, da dificuldade, muitas vezes, das mães, de logística, eu sei disso também, porque até como pai eu também tenho muita dificuldade de logística, muitas vezes eu, minha esposa, com o filho, eu acho que é uma questão social, né, que cada um tem a responsabilidade, obviamente, né, mas a gente entende muito bem aqueles que têm a necessidade, que precisa da vaga, precisa do horário, precisa da adaptação, e é bastante complicado realmente. Porém, a gente trabalha dividido entre a razão e o coração, né? Apesar de ter essa sensibilidade, e que eu acho justo, né, justa a preocupação, nós temos algumas limitações em relação, já chegou para mim ao conhecimento, não só do Rubi, mas logo no início da gestão, eu lembro que teve um outro questionamento de um outro bairro, não vou me recordar exatamente qual, que estavam realizando esse tipo de carona, né, entre aspas, até utilizando a sugestão que a Fernanda colocou aqui para a comissão, foi utilizado logo no começo da gestão e nós identificamos isso. E isso é extremamente perigoso, né? Por quê? Porque nós fazemos, pela legislação, a Secretaria ela tem duas obrigações principais em relação ao transporte. Primeiro, garantir que as crianças elas sejam matriculadas o mais próximo possível, dentro de um raio de 1,5 km, 2 km das suas residências, exatamente para não ter a necessidade de transporte, para que eles possam se locomover de uma forma um pouco mais tranquila, mais fácil, mesmo sabendo que muitas vezes a distância acaba sendo um pouquinho mais longa. Mas a gente entende que a legislação ela diz isso, que a secretaria ela tem que garantir a vaga da criança o mais próximo da sua residência. No caso de não haver vaga próximo da sua residência, e só conseguirmos colocar uma criança, disponibilizar a vaga para um local um pouco mais longe, aí a secretaria precisa garantir o transporte público, gratuito, que é isso que nós fazemos. Nós transportamos hoje cerca de 1.700 crianças na nossa rede. Temos um contrato com a Sansetur, né, com a Sou Limeira, temos um contrato vigente, que fazemos o transporte de aproximadamente 1.700 crianças hoje. Isso de uma rede de mais de 25 mil crianças na rede. Então, vocês percebam que é uma pequena parcela que nós transportamos, porque a Secretaria Municipal ela não tem nada a ver com as vans de transporte. As vans elas são particulares, a contratação ela independe da Secretaria, porque são vans particulares e aqueles que muitas vezes não querem um transporte público ou acham que precisa ter um apoio a mais, ele pode naturalmente, e a escola realmente, como você comentou, a escola ela não tem ciência, na verdade, nem de van, nem de nada. A responsabilidade deles é da recepção da criança, do portão para dentro, e depois dispensar, inclusive em questões de segurança, com a autorização dos pais, eventualmente para algum responsável, mas é basicamente isso que a escola acaba interferindo, só na entrada e na saída. Então, o que acontece lá especificamente no Rubi? Nós temos algumas crianças que, por ser uma das escolas mais próximas ali da região do Rubi, foi criada
principalmente quando foi inaugurado o complexo do Rubi, ali ela acabou ficando uma escola bastante procurada e, obviamente, que não temos vaga para todas as crianças da região enquanto não se constrói outras, como nós temos o Lucamur, temos o Araci, temos outras escolas um pouquinho mais longe. Como essas escolas ficam um pouco mais longe, nós temos que fornecer o transporte, caso a criança não consiga vaga no Rubi, a gente fornece o transporte para essas crianças. Por isso que o transporte ele não vai muitas vezes lotado, não vai cheio, porque são poucas crianças que nós acabamos transportando por falta de vaga mais próxima. Qual é o problema disso tudo, né? O problema é que carona não se encontra na legislação a questão da carona, até porque no transporte público que nós fornecemos, nós temos um contrato. As crianças, o contrato ele tem seguro, as crianças elas precisam ter um responsável, precisa ter um guia, precisa ter todas as condições de segurança para que a gente transporte a criança. Não é basicamente uma carona. Na condição de carona, seria uma condição informal, onde ela não estaria coberta por nenhum tipo de seguro, não teria segurança, e isso a Secretaria, infelizmente, não pode fazer. Né? Dessa forma, a Secretaria não pode fazer. Então, é só, basicamente, aquelas que se enquadram dentro dessa regulamentação que nós podemos transportar. O que nós podemos analisar, e aí fica uma sugestão, porque eu gostaria simplesmente de vir com uma resposta o melhor possível. Falar, olha, tudo bem, eu pego uma linha, que a linha para nós é bastante cara, inclusive, né? Nós pagamos esse transporte, o transporte, se eu transportar a totalidade das vagas dos ônibus, ou transportar uma ou duas crianças, o valor da quilometragem é o mesmo. Então, nós transportamos por rota, a gente faz um desenho de rota daqueles que a gente precisa transportar. Então, se nós transportarmos uma, duas, 10, ou 30, ou 35, ou 40, o valor é o mesmo. Então, não se trata de, por ele estar vazio, a gente não conseguir transportar. Se trata, basicamente, do regramento e, principalmente, da segurança das crianças. O que nós podemos fazer como secretaria é analisar outras opções, outras alternativas junto ao transporte municipal, para saber se eventualmente pode ser criado um outro regramento no transporte público que eventualmente faça essa linha e que atenda como município. Não como Secretaria de Educação, porque nós temos a mobilidade urbana, que é responsável pelo transporte público municipal, e temos a Secretaria de Educação, que tem um serviço específico desse transporte. Vocês percebem que é para 1.700 crianças dentro de 25.000 alunos, então é uma pequena parte. Quem trata da mobilidade mesmo da cidade é a Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, a gente pode ter uma conversa com a mobilidade e, de repente, achar uma alternativa que não seja o transporte escolar, porque realmente foge do regramento. A gente não tem como fazer esse transporte, inclusive corrigimos isso no início da gestão, porque até pela boa vontade dos motoristas, né, quando nós pegamos a primeira empresa lá em 2017, nós percebemos que até a boa vontade dos motoristas em ver a situação, muitas vezes, da família que está próximo, olha, já estou aproveitando, passando pelo bairro. Exatamente, ele fala, quer saber, sobe aí e tal. Mas isso é um risco que não tem tamanho. Porque você imagina que um motorista legal, olha, eu vou dar uma carona para a mãe, vou dar uma carona para a criança, é só rapidinho, 3 quarteirões aqui para cima. Imagina acontecer um acidente dentro desse ônibus. A secretaria é responsável porque tem um contrato, a empresa é responsável porque tem um contrato e essas pessoas não estão asseguradas nem estão dentro da legislação. Então, existem impeditivos que aí eu vou pelo lado da razão, pensando inclusive na segurança das crianças e das famílias, para que elas tenham todo o respaldo, a gente não pode fazer nesse formato, no formato de carona. Mas eu me comprometo a conversar com a Secretaria de Mobilidade para ver se existe alguma outra alternativa em outros veículos, de repente no transporte municipal, que possa dar esse suporte, por exemplo, nesse trecho. A gente avaliar quais são as rotas, quais são as linhas, e se eventualmente pode ser... Porque também existe um outro fator que, infelizmente, apesar de eu entender e também ser solidário em relação às mães que muitas vezes não têm como acompanhar os filhos, né, como acredito pelo que você falou, acho que é o seu caso, né, que você trabalha e não consegue acompanhar seu filho, eu preciso alertar para o risco
e para a responsabilidade da família em deixar uma criança menor de idade transitar pela rua sozinha. Né? Por mais que a gente confie, por exemplo, em andar em grupos ou, de repente, conversar com uma outra mãe que acompanha, vai uma mãe acompanha o seu filho, e, muitas vezes vai 3, 4 filhos ao mesmo tempo e a mãe acaba se responsabilizando e acompanha, existe um risco e existe uma responsabilidade enorme. E aí, alguma de vocês comentou sobre a questão da intervenção do Conselho Tutelar. Isso pode ser revertido para a família de uma forma bastante grave, né? Porque deixar uma criança de 7, 8, 9 anos andar pela rua sozinha pode ser caracterizado uma irresponsabilidade da família. Eu entendo, me solidarizo, mas a gente tem que ver o que a legislação diz também, né? Que é uma responsabilidade não só do poder público, mas é uma responsabilidade da sociedade. E entendo que é um risco muito grande, mas o risco muito maior é deixar a criança andar sozinha, né? Independente do transporte ou não, porque ela estando dentro do transporte, concordo que seria muito mais seguro, mas aí entra essa outra questão, ela tem que estar dentro de uma lista autorizada, com seguro válido, não na situação de carona. Né, teria que ser formalizado isso. Então, a minha proposta, e tentando até achar, como disse o vereador Ceará, tentando achar uma solução aqui razoável, é conversar com a Secretaria de Mobilidade e tentar achar um outro caminho que não seja esse, porque esse, infelizmente, para a Secretaria de Educação, nós estamos impossibilitados nesse formato que vocês sugeriram. E é bom esse espaço de debate até para elucidar esse tipo de problema que existe, principalmente legal, porque às vezes a gente acha, não, às vezes é fácil, olha, está passando na porta, e muitas vezes tem coisas que impedem, inclusive, da gente fazer. Né? Então, eu como responsável da pasta, eu não posso fazer esse tipo de ação independente de eu querer ou achar que é válido ou não. Tem coisas que a própria legislação impede. Tá certo? É uma coisa que assim é fora do contexto que nós estamos discutindo, mas eu vou colocar, né, para ver se ajuda. O CREAS, que ele funciona dentro do CEPROSOM, ele é acompanhado daquelas pessoas que sofrem algum tipo de violência, ou quando o adolescente passa por uma fundação, eles fornecem um cartão de passe para essas famílias, né? Você tem que ir em algum lugar, mas eu vejo muitos casos que as famílias vão lá e pegam e acabam usando em outras coisas que não é o objetivo do uso. Não teria como estar conversando com a mobilidade para ver se as famílias se comprometem se conseguir um cartão por família para estar levando as crianças, usando mesmo o transporte público, porque eu mesmo pego o ônibus ali 15 para 7. Eu passo a carteirinha da minha filha porque ela é PCD. Só que se eu colocar 6 catatal atrás de mim, tudo passando embaixo da roleta, o motorista vai chiar comigo. Sim. Ele vai falar, não pode. Então, assim, se tivesse eles pudessem fornecer o mesmo fornecimento que eles fornecem para essas famílias que são acompanhadas no CREAS, oferecesse ali pelo menos uma vez, o cartão carrega uma vez no mês, dá para o mês todo, para isso, para ser usado só para levar as crianças e buscar, entendeu? Porque o mal do brasileiro é a preguiça, né? Dá uma subida, não dá, porque hoje está sol, está muito... Não. Então, se tivesse um comprometimento da família, né, em relação, vão conseguir o cartão? Ok. Mas tem um comprometimento de levar e buscar, né? Usando esse passe com o ônibus da linha regular, transporte público, não da educação. O 400 ou a linha 124, a linha que sobe. É uma sugestão, acho que válida, até em relação a isso dá para se discutir, porque você falou bem, independente de ser preguiça ou de ser um mau uso, o que a gente tem que pensar é na implantação de uma política que seja efetiva para o cidadão. Então, por exemplo, a gente não pode pensar no desvio, nós precisamos pensar na necessidade. A educação ela já tem o serviço pensando na necessidade das mães, dos pais e das crianças. Aquele que eventualmente não tem uma vaga e está longe da escola, a gente fornece o transporte. Para aqueles que estão perto, que seria, e aí eu também entendo, de repente é um dia de chuva, um dia de mais frio, as crianças entram muito cedo, eu mesmo sou bastante resistente em relação a essa entrada muito cedo, mas
É uma necessidade que a sociedade tem, porque os pais entram cedo para trabalhar, a criança entra cedo, acaba sendo uma coincidência que é necessária. E às vezes está frio, às vezes está chuva, e às vezes você está próximo, mas dificulta realmente o acesso. Então, poderíamos pensar aí numa conversa, e aí precisaria se pensar numa política pública, se é que ela já não existe, e eventualmente a gente pode até só achar aonde indicar, né? Porque muitas vezes você pode participar de um programa como é, por exemplo, do CRES, do CEPROSOM, ou seja, da mobilidade, porque a mobilidade fornece, por exemplo, passe para estudantes, tem uma série de benefícios que são criados. A gente pode pensar numa alternativa, inclusive, para esses casos, discutir isso com as demais secretarias e implementar como política pública. Eu acho que é viável a gente discutir, abrir uma discussão aí e tentar achar um caminho, né? Um caminho que ajude. Esse programa já existe na rede, né? Do CEPROSOM, já tem, as famílias. Eu já fui beneficiária disso, você ir lá, pegar o cartão, ter uma quantidade de passe para você estar fazendo o tratamento. Sim. Né? Então, seria bacana se pudesse estar conversando, estudar a possibilidade também, né? Não precisa ser 3, 4 cartões por criança. Um cartão por família, sabe fazer o cálculo certo de quantos dias vai para a escola, que não vai, e ele está podendo ser beneficiário disso, né? Porque, infelizmente, é complicado ali. Sim, verdade. Na verdade, a distância não é grande, mas para uma criança de 6, 7 anos é um alto risco. Eu temo todos os dias por essas crianças, porque a educação é necessária, mas comer, beber também é. É indispensável, tá? A mãe tem que trabalhar, uma grande maioria... Tem crianças que sobe ali, você passa ali para trabalhar 6h20, 6h25 da manhã, na frente da escola. Por quê? Uma que eles tomam o café da manhã na escola, porque muitas vezes não tem para tomar em casa. E também o horário, né? 6h20. Imagine que horário que essa criança não acorda para estar lá 6h20 da manhã, sabendo que a escola só abre 7 horas. Entendeu? Eu ainda insisto que eu acho que assim, a questão da vulnerabilidade da criança, uma criança de 6, 7 anos, por menor que seja a distância, ela precisa estar acompanhada por um responsável. Isso é uma questão que nós não vamos... A segurança pública é uma outra questão, né, a ser debatida, mas é uma questão que a gente não pode misturar. Né? A gente, por exemplo, a parte da educação ela está sendo cumprida. Nós garantimos a vaga da criança na escola, o café da manhã, né, a refeição para a criança, o transporte quando é cabido na questão da legislação, tudo isso está sendo garantido. Agora, a segurança, ela como muitas vezes a pasta da segurança tem debatido, é uma questão múltipla de vários atores, vários responsáveis, né? O poder público, a sociedade, todos precisam se envolver. Então, a segurança começa também da questão comportamental. Então, os pais entendendo a situação, volto a dizer, sou solidário em relação à situação, porque o pai precisa trabalhar, mas tem que achar uma alternativa que seja segura para a criança também e que não acabe não revertendo essa responsabilidade para a família. Porque, querendo ou não, é o filho daquele casal, o filho daquela família que está sob responsabilidade deles. Né? E um trajeto desse realmente pode acabar acontecendo uma tragédia, como a gente vê muitas vezes acontecer tragédias, às vezes exatamente por ter, às vezes... está sozinho, às vezes está mais vulnerável. Eu realmente concordo, mas a gente tem que achar as diretrizes corretas aí para isso, né? Secretário, o vereador Ceará ele também faz parte da comissão de mobilidade aqui da casa. Eu acredito que ele também vai poder contribuir com isso lá dentro da secretaria, da comissão de mobilidade. Mas eu faço um questionamento do seguinte: uma vez que nós pagamos por quilometragem, esse ônibus ele automaticamente passa em frente do Raquel Franceschi, com um número reduzido ou com quase nenhuma criança, para poder descer até o Rubi. Não existe a possibilidade de se haver um cadastramento dessas crianças que estão no Rubi, esse ônibus parar no Raquel Franceschi, pegá-las e deixá-las no Rubi, havendo um cadastramento, para não se falar em carona, ele iria estar fazendo o transporte escolar na rota que ele já faz, porque é quilometragem que é pago. Porque no almoço também eles pegam as crianças lá e deixam na frente do Rubi, crianças do Raquel, que são PCD. Sim, é que precisa ver a previsão
legal em relação a esse transporte. O problema não é só o cadastramento. Eu não posso só cadastrar a criança independente, porque carona, se ele não está dentro da legislação vigente, que é acima de 2 quilômetros, está em local distante da residência, ele teoricamente estaria informal, ele não está coberto pelo que a legislação preconiza. A legislação ela diz que o transporte público ele precisa ser concedido caso a criança não seja matriculada próximo à sua residência. Então, o problema não é o espaço do ônibus, porque a rota a gente paga. Só que você imagina o seguinte, qual que é a grande dificuldade? Se eu abro uma exceção nessa legislação, se eu não estou de acordo com essa legislação, para 15 crianças do Rubi, todos os demais 23 mil alunos também podem ser exceções, e eles podem querer cobrar, porque eles também estão próximos da escola e também gostariam de uma carona. E eu não tenho, a secretaria ela não pode transportar 25 mil alunos, o contrato não suporta, não existe legislação para isso. Mas dentro dessa discussão que hoje é o Rubi, não existe a possibilidade da Secretaria de Educação fazer uma análise mudar jurídica, a quilometragem, né? Se isso é possível ser feito ou não, porque eu entendo que o município já está pagando para o ônibus, de repente, rodar com uma criança. Para um deles. O município rodar com uma criança dentro do ônibus do Raquel Franceschi, estou dizendo, não conheço qual é o número de crianças que são transportadas, até o Rubi. São 1.700. Eu acho que poderia, de repente, fazer uma análise de quantas crianças necessitam e quais são essas crianças que necessitam descer do Raquel até o Rubi ou do Rubi até o Franceschi. Porque, com todo o respeito, o vereador Ceará faz parte da Comissão de Educação, de Mobilidade, eu respeito, mas eu não vejo a Secretaria de Mobilidade fazendo isso de forma alguma. Não vejo como a Secretaria de Mobilidade iria ajudar nesta Eu vou dar uma demanda. sugestão. Eu entendo, com todo respeito, mas eu vou dar uma sugestão. A mobilidade ela não faria o mesmo transporte que nós já fazemos. Ela poderia, por exemplo, criar uma condição de um cartão para poder fornecer para os pais acompanharem dentro do transporte público. São algumas alternativas que podem ser estudadas. O que eu vou insistir... O que eu vou insistir até para tirar a sua dúvida, né? Hoje nós transportamos 1.700 alunos aproximadamente dentro da rede. Nós temos 25 mil alunos. Se eu for estudar para o Rubi, porque já tem uma rota, eu tenho cerca de 35 rotas na cidade toda para atender esses 1.700. Se eu faço essa concessão para o Rubi, amanhã todas as demais unidades que transportam e que poderiam ser transportadas também próximo da residência, que hoje fazem uso de vans particulares, porque não atende esse mesmo regramento, vão ter exatamente o mesmo direito de fazer essa solicitação. E aí, para eu atender, eu teria que ter 280, 300 rotas para poder atender na cidade inteira. Porque eu preciso, como executivo, eu preciso olhar não para o caso do Rubi, eu preciso olhar para a rede educacional. E a rede educacional ela tem uma necessidade. Hoje a necessidade aqueles que precisam do transporte, porque estão longe, são 1.700. E eu tenho um contrato vigente, eu tenho uma rota já contratada, que teoricamente, se fosse só para colocar a criança dentro da rota, seria simples, mas existe o regramento. Se eu abro mão do regramento, se eu não cumpro o regramento, eu teria que não cumprir para a rede toda, mas não só para o Rubi. Acaba existindo falhas. Por quê? Tem criança que mora no Rubi B, que estuda no Luca Moore, porque a mãe deu o comprovante de endereço da tia. Aí, e tem crianças que moram no Jardim do Lago e estudam no Rubi porque é longe, entendeu? Aí, então, é complicado a falha. É importante você falar isso, por quê? Porque aí a gente entra na questão das responsabilidades. Uma família que burla o sistema comete fraude. Sim. E a gente fica de olho para ver se a pessoa também não está cometendo uma fraude para conseguir... Eu vou dar outro exemplo também, que não tem não nada a ver com a comissão. Eu entendo. O Rubi lá, o posto, ele não é posto de saúde. Ele é uma... Como que chama, dona Matilde? UPS. Ele é especialidade. Eu moro no Rubi, eu não consigo vaga para clínico ou que seja o profissional que esteja lá. Aí, a dona Matilde mora lá no Graminha. Eu vou dar o endereço da minha irmã que mora no Rubi, eu vou conseguir.
Então, ele está burlando o sistema também. Exato. Então, é isso que existe a falha. É igual aí a justificativa mas se todo mundo for parar para ver isso daí é perca de tempo. Tá, é perca de tempo, mas está burlando o sistema. Mesma coisa na educação. Muitas mães acabam ultrapassando isso, entendeu? Acabam fazendo isso. Eu concordo, mas aí... A responsabilidade da qual você se refere, eu concordo plenamente. Pai, mãe, família, os adultos são os responsáveis. Porém, não há uma fiscalização por parte do poder público. Não deveria haver essa fiscalização de dentro dos órgãos públicos para saber quem é quem? Existe. É fácil, hoje nós temos a informática na mão, a informação aí está sobrando. Eu acho que uma funcionária bem treinada, num dia de serviço, vê a cidade toda. Existe a fiscalização, mas até em função do volume, isso não é uma justificativa. Muitas vezes pode acontecer realmente alguma falha porque nós também trabalhamos com boa-fé. Existe uma parcela da população que não tem, por exemplo, a residência no próprio nome. Tem muita gente que mora, por exemplo, fundo de outra casa, e usa o comprovante de alguém que é o dono. Então, existem muitas situações que, quando a pessoa leva os comprovantes, leva a documentação necessária para a matrícula da criança, ela, na hora, quem está lá, o secretário da escola, quem está lá na ponta, muitas vezes não tem a condição de fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber se aquela informação é verdadeira. E uma vez que a criança está dentro da rede, a gente não pode tirá-la. Então, por exemplo, se existe uma criança que está lá no Lucamur, mas ela, porque deu o endereço errado, pegou o comprovante da tia, depois que ela está dentro da rede, eu não posso mais mexer com a criança, o que a gente até porque é um direito da família, uma vez que nós recebemos. Então, é muito mais complexo, né? É muito mais difícil da gente trabalhar nessa perspectiva. Agora, existem saídas, eu acho que existem saídas. A gente conversar, por exemplo, com a mobilidade, tentar uma outra alternativa, para não ir contra a legislação que hoje é vigente no país inteiro, não é Limeira, e isso eu quero deixar consignado aqui, que isso é um entendimento, né, consignado nos 5.500 e tantos municípios do país todo. Né, essa questão da proximidade, essa questão de que acima de uma determinada quilometragem você tem que fornecer o transporte, isso é um entendimento nacional, não é um entendimento só daqui de Limeira. Então, com todo respeito até à sugestão que o Vaguinho colocou, eu acho que estudar o caso do Rubi nessa questão fica inviável de abrir exceções em relação a isso, porque está indo contra a própria legislação. Né? A gente tem que achar uma alternativa, mas não essa, porque essa, na verdade, é determinada pelo governo federal. Né? Essa é uma determinação para todos. Né? E o transporte que faz a escola Paineiras e Gustavo Piscinini, eles são usados o transporte também da... Esses são projetos. Não é da Soul, mas é aquele ônibus amarelo, o micro-ônibus que usa, né? Então, você tem até a criança até 12 anos que pode, com autorização, o ônibus levar. Acima de 12 anos não pode. Não, que 12 também anos, 12 é fora da nossa rede. Aí o que acontece? Eles passam também ali no almoço e pegam. Na hora de trazer as crianças chegam mais ou menos 10 para 7 da noite com esse transporte, porque sai 6h20 da escola. Não tem nada a ver o ônibus com a educação? Eu preciso ver qual é a rota, porque nós temos várias rotas. Nós temos a rota contratada terceirizada, que é para atender essas demandas de crianças que estão fora da proximidade da unidade escolar, da sua residência. Nós temos uma frota que é própria da educação, que a gente faz os transportes para projetos, né? São programas e projetos, como, por exemplo, o projeto de tecnologia, que nós buscamos a criança na escola, trazemos para a secretaria, eles desenvolvem o projeto e devolvem na escola. Mas não fazemos o transporte para a residência. A residência é basicamente o terceirizado que a gente contrata para isso. Os internos, eles têm projetos específicos, como o Lucamur tem alguns que vão lá, por exemplo, para o projeto que nós criamos de escola, de projeto de escola ambiental, no Parronque, no bairro do Parronque, nós fazemos o transporte dos alunos, porque eles vão lá, nós criamos um polo de educação ambiental lá, que a maioria dos alunos da escola Lucamur frequentam aquele espaço para desenvolver a questão do meio ambiente e depois retornam para a escola. E esses projetos não conseguem incluir ali no Raquel também, para as crianças
ter um pouco mais de tempo dentro da escola e ali- poder obter Sim. os mesmos direitos que o Lucamur tem. Ali nós estamos trabalhando com expansão, nós expandimos gradativamente o período integral para a nossa rede. Esse ano nós estamos estamos praticamente dobrando a quantidade de escolas com projetos, programas de período integral. O Raquel, nós propusemos a inclusão do Raquel, especificamente lá do Rubi, nós sugerimos, mas a comunidade escolar, a escola, ela acabou entendendo que não conseguiria desenvolver o integral lá, exatamente porque teria que transportar para outros espaços, porque lá tem um espaço limitado e teriam que ser feitos esses transportes para outros lugares, como nós fazemos, como o Lucamur faz, como o Araci faz, como outras escolas também fazem transporte de crianças para outros equipamentos, outros centros comunitários, para utilizar a parte esportiva. Nós temos vários projetos sendo desenvolvidos. Nós propusemos para o Raquel também, mas a direção do Raquel e o projeto político-pedagógico entendeu que não seria viável no momento. Tem um planejamento, a gente tem estudado, para que assim que a escola entenda ser viável, a gente amplie esse projeto também lá para o Raquel. Nós fizemos essa proposta no ano passado, que infelizmente a gente depende também, lógico, a escola tem uma certa autonomia de abraçar os projetos, né? Fizemos a proposta, por exemplo, Evangelina Mauro. A Escola Evangelina propôs transformação 100% integral e estamos implantando o projeto 100% integral no Evangelina. Nós fizemos a mesma proposta para o Rubi e o Rubi achou melhor permanecer no formato que eles estavam. Então, como a gente tem recurso também que vai crescendo gradativamente, a gente vai expandindo, porque são recursos, vai muito Mas aí recurso. É o interesse da escola em não querer ou ele ouviu a opinião dos pais? De não Então, aceitar o projeto período integral. Eu entendo que a escola tem o dever de reunir o conselho da escola, colocar essa proposta para os pais e debater a pertinência ou não do projeto. Isso nós entendemos. Nós temos 82 unidades escolares e cada gestor, que são funcionários públicos, efetivos, né, cada diretor de escola, ele tem essa autonomia de conversar com os conselhos, conversar com a comunidade, entender aquilo que é melhor ou não para a escola e até entender a viabilidade desses projetos. Né? Lá o Rubi, acredito eu que foi conversado, mas logicamente que a decisão final é da própria direção da escola e a gente, lógico, tenta um entendimento, né, para poder implantar esses projetos. Nós não somos, como a gente parte do processo democrático, a gente não simplesmente obriga a escola a modificar e a implantar projetos, como se diz, goela abaixo. A gente não faz nada goela abaixo, a gente discute, tem uma equipe muito grande técnica, foi criada uma comissão do integral, inclusive na Comissão Municipal de Educação, foi debatido, foi deliberado políticas, hoje nós estamos trabalhando num decreto novo para atualizar a política do integral do município, a gente vai crescendo gradativamente. Né? Agora, existe alguma certa autonomia de algumas escolas e o Rubi foi proposto, entendeu-se que no momento não era viável para a escola por conta exatamente desse transporte, de locais, porque nós começamos um trabalho de levantamento, inclusive de locais públicos que pudessem ser utilizados para poder expandir, porque a perspectiva do integral é exatamente não ficar confinado só na escola. As crianças poderem também frequentar outros locais, poder conhecer outros espaços, participar de outras atividades em outros locais. E se entendeu que não teria essa alternativa para o Rubi no momento. Não significa que no futuro a gente não possa estar ampliando esse projeto, esse processo também lá para o Rubi. Tá? Existe essa possibilidade, sim. Fernanda, você foi ouvida, Fernanda? A gente tem aqui umas demandas na comissão e eu gostaria de, por conta de horário aqui, que a gente tem que terminar, e tem mais, como o secretário vem uma vez por mês, a gente também tem várias coisas aqui para passar para ele. E o vereador Ceará gostaria de ter a palavra também. Obrigado, senhora presidenta, vereadora Lu. Obrigado aí pelos esclarecimentos, secretário, pelas dicas. Eu sei do tempo que a gente não controla aqui o tempo, ele passa rápido. Vou sugerir a comissão, e a vereadora Lu também participa da comissão de obra
e Mobilidade, e vou pedir uma reunião com o pessoal da Mobilidade, com o secretário Rodrigo, e gostaria de, inclusive, pedir para o secretário, se for possível, participar também dessa reunião. Se for necessário, a gente também convida até o próprio Serviço Social, né, para participar, porque tudo eu vejo que existe uma solução, né? Quando a gente busca o entendimento e a forma correta de se buscar essas soluções, a gente consegue. E eu vou sugerir aqui para vocês, moradores ali, se possível, fazer o levantamento também de quantas crianças são, né? Quem é essas crianças, a família, que numa próxima reunião a gente já possa ter em mão, né, essa demanda, inclusive onde envolve as famílias e as crianças. Se for uma ação que necessita sair da mobilidade, a gente também vai cobrar ali, né, o bom senso da Secretaria de Mobilidade. Viu? E faço o apelo ao secretário que assim que a gente agendar com a Secretaria de Mobilidade, vamos enviar o convite, né, a Vossa Excelência e que você, se puder, participe para que possamos buscar uma solução. Obrigado, viu, secretário? Obrigado, vereador Vaguinho, vereadora Lu e os munícipes que se faz aqui presente. Pode contar com a minha participação, viu, vereador? Obrigado. Eu estarei lá. Perfeito. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês duas. Conforme o vereador Ceará falou, também faço parte da outra comissão. A gente já tem uma reunião amanhã, a gente já debate esse assunto para agendar a reunião, né, com o secretário, com a mobilidade, com, de repente, o pessoal do CEPROSOM para tratar desse assunto. E a gente busca solução. O que a gente quer é dar uma resposta positiva e em união aí com as demais com o demais secretário, que é responsável da mobilidade, a gente está trazendo alguma resposta, né, para vocês, que é uma preocupação, é algo que tem que ser resolvido lá no bairro de vocês. Eu agradeço a atenção de todos, falo em nome de todas as mães, né, que, pelo menos de onde eu moro, mas eu creio que eu estou falando também por outras mães que ali não puderam estar presente hoje. É meu agradecimento hoje. Obrigada. Também quero agradecer o acolhimento da casa, e é um prazer estar com vocês e ouvir respostas e orientações, porque o mais importante é a orientação para a gente continuar no caminho certo. E eu acho que esse é o caminho, é buscar quem sabe um pouco mais, quem tem mais conhecimento, quem pode nos ajudar. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Palavra para o vereador Vaguinho. Senhor presidente, essa semana, uns quase 15 dias atrás, nós tivemos aqui os vereadores júniores aqui na Câmara Municipal, e a Clara, uma vereadora júnior, usou a tribuna da Câmara para poder falar de uma situação de uma escola. Eu gostaria que o Multimeio pudesse colocar o vídeo dela, da vereadora júnior, a Clara, aqui na Câmara Municipal, por gentileza. Olá, boa tarde a todos. Bom, eu preparei um texto e também um poema para falar sobre a situação do meu
pedido que eu fiz sobre a poda de árvores na Escola Maria Tereza. Hoje eu venho aqui não como uma vereadora júnior, mas como uma ex-estudante da Escola Maria Tereza. Aquela escola a qual passei boa parte da minha infância e alguns dos melhores momentos da minha vida. Ver sendo ignorada em meio aos montes é de cortar o coração. Há, em média, 9 anos que os pedidos pela remoção de árvores são feitos, porém, ignorados. Venho aqui para ser uma voz para essas pessoas. Vamos cuidar da educação da cidade e para que nossas crianças tenham uma maior segurança no ambiente escolar. Muito obrigada. Peço atenção a todos para um poema de minha autoria. Raízes de um problema. Moldada por uma nação, baseada em persistir e lutar. Anda enfraquecida a educação, com rachaduras que parecem não se importar. Como se salva algo sem salvação? Nos calamos diante dos que persistem em errar. Uma solução, será que teremos? Ou será para sempre algo que nos faltará? Uma brecha, um vão, um problema a se solucionar. Mais uma vez, não é dada importância ao que o jovem brasileiro tem a conquistar. Até o ano da eleição, devemos esperar para que o buraco na educação possa finalmente se fechar. Papéis se acumularão, as rachaduras surgem sem parar. Da escola se vê o quarteirão, do quarteirão uma escola desmoronar. Quando se encontrarão aqueles que deveriam isso melhorar? Na agenda, nenhuma reunião. Na internet, dinheiro a esbanjar. Onde estarão aqueles que têm o mundo para segurar? Vivendo em repleta escuridão. Esse é seu futuro, quer experimentar? Por onde anda a educação? Se vão pelas falhas a consertar. Por onde anda a responsabilização? Perdida em algum lugar. Os poderosos sem se preocupar. As rachaduras começam a ocupar meu coração. O futuro do país nós construímos hoje. Não podemos esperar a destruição. Enquanto não aprendem do mundo inteiro a cuidar. Como se escreve, como se resolve uma fração. Nada importa se você for mais um a trabalhar, mais um na nova escravidão. Bom, eu gostaria também de apresentar 2 vídeos que eu fiz retratando e aprofundando mais sobre os problemas que eu trouxe. Que o primeiro é da poda da árvore da Escola da Maria Tereza e o segundo é sobre as ruas esburacadas. O muro da Escola Maria Tereza está com rachaduras. As raízes dessa árvore não param de crescer, deixando o muro cada vez mais inclinado. Ela já foi interditada em 2023 para sua remoção, o que não ocorreu. Já fazem anos que a escola pede auxílio à Secretaria de Obras, mas ainda sem retorno. Senhor presidente, eu quis trazer esse poema e a fala dessa vereadora júnior porque me chamou a atenção uma adolescente já com essa imensa sabedoria de fazer a sua análise crítica através de um poema, secretário. E quero aqui também fazer a leitura de uma visita que nós tivemos também nesta escola, aliás, havia se programado para os colaboradores, os pais virem até a Câmara Municipal conversar com os vereadores e acabaram não vindo, né, depois da nossa visita lá, vereadora Lobogo, porque houve uma reunião, depois que a gente esteve lá, a gente também não sabe qual o resultado dessa reunião. Mas quero aqui fazer a leitura das demandas dessa escola. A equipe gestora, professores e funcionários da MF Maria Tereza Silveira de Barros Camargo, nos representamos muito respeitosamente a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Limeira para expormos a situação deficitária da unidade escolar em relação a funcionários e a estrutura predial que se agravou com o atendimento 100% integral, que o secretário já relatou que há um projeto do município para que seja dobrado o número de escolas integrais no município.
iniciado em 19 de fevereiro de 2024, este ano. Temos atualmente 410 alunos matriculados e a demanda por vagas é crescente, principalmente para as séries de 1º ao 3º ano de todas as séries que já estão com a sua capacidade máxima de atendimento. Quantidade de estudante, a cada 50, quantidade de auxiliares gerais, 1, déficit 5. A cada 100, quantidade de merendeiros, 1, déficit 2. A cada 20, na educação infantil, 5 turmas. Quantidade de monitores, 1, déficit 0. A cada 50 alunos, temos 13 turmas. Quantidade de monitores, 1, o déficit 5. Temos em nosso quadro atual de funcionários 5 auxiliares gerais e deveríamos ter pelo menos 9, sem considerar o tamanho do espaço físico da escola, e ainda temos uma auxiliar geral que ajuda na cozinha no horário de almoço de uma merendeira, e depois continua na cozinha para ajudar nos lanches da tarde até as outras 2 merendeiras almoçarem. Temos 3 merendeiras e, por ser integral, deveríamos ter no mínimo 5, e nos 3 horários de servir o almoço, a equipe gestora, diretora, vice-diretora e professora coordenadora pedagógica tem ajudado a servir para que não haja mais de 30 minutos de espera na fila, pois uma turma almoça na sequência de outra e, se houver muita demora, compromete o tempo de aula e os estudantes têm que ficar esperando até as mesas desocuparem para que possam almoçar. Temos 9 monitoras, das quais uma é readaptada e constantemente se afasta por problemas de saúde. 4 são efetivas e 4 são CLTs. E elas trabalham cuidando do pátio, refeitório, banheiro e são acompanhantes de 5 estudantes laudados com TEA, dos quais 2 são de nível 3 e precisam ficar o tempo todo com o acompanhante. Um com síndrome de Turner, outro com síndrome de Down, um deficiente físico e intelectual, um deficiente físico e mais 5 estudantes que não possuem laudo, mas que estão em análise clínico para emissão de laudo, e todos precisam de apoio o tempo todo, até mesmo para serem incluídos de fato no ambiente escolar. Devido à necessidade dos acompanhamentos que as monitoras realizam, temos um déficit de pelo menos 5 monitoras para apoiar os demais estudantes que não possuem nenhum tipo de laudo, mas que precisam de orientações de monitores. Apesar do espaço físico da escola ocupar um quarteirão inteiro, não temos salas de aula ou espaços cobertos suficientes para atender a todos os estudantes e, por isso, na descrição do projeto integral que a escola elaborou e entregou à Secretaria de Educação, descrevemos a necessidade da utilização de outros espaços fora da unidade escolar. Porém, não nos foi destinado nenhuma linha de ônibus para o deslocamento dos estudantes. Planejamos também utilizar um outro espaço que já foi cedido para a utilização da escola. Mediante o exposto, solicitamos, em tom de apelo, intervenção dos nobres membros da Comissão de Educação, junto ao prefeito municipal, senhor Celso Mário Botion, para que o nosso quadro de funcionários seja preenchido com a máxima urgência, devido a termos muitos estudantes que precisam estar em um ambiente limpo, bem cuidado, com salas limpas antes do início das aulas, banheiros limpos e lixos recolhidos, e pátios limpos para uso coletivo. Os estudantes são orientados a manterem os espaços limpos, mas não podem limpar o que está sujo, pois faz parte da atribuição de funcionários e não de estudantes. Precisamos de monitores que os acompanhem nos deslocamentos pela escola, para a troca de aula, para irem ao banheiro, para se organizarem nas filas, para as refeições, que os monitores, a fim de que não briguem e não se machuquem durante os recreios. Enfim, para que possam ser auxiliados e amparados sempre que precisarem. Necessitamos urgentemente de merendeiras ou auxiliares gerais na cozinha para preparar e servir as refeições. Solicitamos a locação de um prédio nas proximidades da unidade escolar para atender nossos estudantes no momento em que estiverem nas salas do projeto, tanto de manhã quanto à tarde, e perdimos a viabilidade de locar um outro espaço. Ressaltamos que temos a promessa de sermos atendidos com
Ressaltamos que temos a promessa de sermos atendidos com o transporte escolar a partir do mês de abril. Envio de mais 2 monitoras a partir de abril, envio de mais 2 auxiliares gerais para ajudar na cozinha, sem data definida. Precisamos com urgência dos funcionários e do espaço, pois estamos atendendo os estudantes de forma deficitária, diferente da ideal e da qual, de fato, gostaríamos que fosse a real. Sem mais, aguardamos breve retorno desta comissão e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Eu fiz questão de ler, vereadora Lubogo, porque após a fala da vereadora, eu não poderia deixar de trazer esse assunto para a comissão, porque nós estivemos lá, nós ouvimos o clamor e o apelo dos funcionários, da diretora da escola, que aqui quero parabenizar pela coragem que teve de colocar todos os colaboradores numa sala para poder conversar conosco. E depois disso, houve a presença da Prefeitura Municipal, do secretário, de ADE, e elas acabaram não vindo até a Câmara Municipal. Eu gostaria de aproveitar que o secretário está aí, que ele pudesse nos esclarecer como é que ficou a situação da escola Maria Tereza, uma vez que não é só o muro ou a árvore, tem várias outras demandas naquela escola. E perguntar ao secretário se todas as escolas que estão em período integral realmente estão qualificadas para poder receber o período integral. Porque eu entendo que não basta a gente ter números de várias escolas com período integral, mas estão capacitadas para se tornar e fornecer o ensino adequado para os alunos. Diferente do que foi apresentado e o que está hoje lá nessa escola, não foi o projeto que a escola apresentou para a Secretaria de Educação, segundo o que foi nos relatado na reunião. Então, como nós não tivemos, não sei se a vereadora Lubogo teve acesso à resposta do que foi tratado depois que nós estivemos lá, vereadora, mas, na oportunidade que o secretário está aqui, eu gostaria de ouvir o que foi tratado, qual é o prazo, para até a gente dar um retorno para os colaboradores daquela unidade escolar. Vamos lá resgatar que esse é um assunto que realmente tem tomado bastante corpo, e acho que é bom principalmente esclarecer o que aconteceu em relação à unidade. Eu vou começar de trás para frente. Corrigindo uma fala, né, do nobre vereador, que fala que chegou a informação de que parece que o projeto do integral não foi o projeto escolhido pela própria escola, se não me engano, foi isso, né? Corrigi a minha fala, não foi fala da escola para os vereadores. Não corrigi a sua fala, mas corrigi a informação que você passou, perdão. Colocando como se isso fosse realmente que a escola não tivesse abraçado o projeto. Vamos começar. Primeiro que o estudo da implantação do período integral foi criada uma comissão. O ano passado eu criei uma comissão de profissionais técnicos da secretaria, com supervisores, diretores, enfim, com vários participantes. Foi feita uma varredura na cidade toda em relação... Foram visitados todos os espaços públicos, todas as unidades dos centros comunitários, todas as parcerias já existentes. Nós fizemos uma varredura muito grande e essa comissão trabalhou arduamente no levantamento das possibilidades, porque eu pedi para que fosse desenvolvido, até porque é uma exigência, por conta do Plano Municipal de Educação e por todo o planejamento que nós temos, de que a gente vá gradativamente ampliando o período integral no município. Logicamente, Limeira hoje se encontra numa situação privilegiada, porque nós conseguimos atingir a meta com poucas crianças a mais a partir desse ano, sendo transformada em integral. Nós conseguimos atingir a meta já programada para 2025 em relação ao período integral. Isso é uma outra fala, depois eu vou discorrer um pouco melhor sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que todo o projeto do integral, essa ampliação das unidades que se manifestaram favoráveis à ampliação do projeto integral, elas fizeram com a anuência e com a participação de todas as escolas, com a comunidade escolar, inclusive da Escola Maria Tereza. O corpo de professores, de profissionais, o corpo de gestão,
O único detalhe a ser ressaltado aí é que a gestão, o diretor anterior era um diretor substituto até o final do ano, que foi quem pilotou esse processo de conversa, de estruturação do projeto, estruturação do plano. Ele saiu porque assumimos, nós colocamos, fizemos a atribuição de uma diretora efetiva, que é a atual responsável, que foi a responsável por essa solicitação, atendendo a algumas demandas do próprio corpo escolar. Como ela é uma diretora nova, ela estava se inteirando do assunto em relação à escola que ela escolheu assumir, e acabou sendo surpreendida com essa negativa de uma equipe que já tinha se colocado, já tinha ciência do projeto, já tinha sido feito estudo, e a própria escola estava, além de ciente, concordando com toda a transformação, inclusive com o planejamento, com o espaço, com tudo. As 3 unidades que nós propusemos em começar o projeto integral para 2024, nós já fizemos com uma condição, inclusive, de que teria que ser dentro das possibilidades das unidades. Inclusive, por isso, nós acabamos reduzindo a quantidade, porque eram para ter mais escolas, e nós reduzimos até por conta de transporte. Eu acho que mais 2 ou 3 a gente iria incluir também no projeto original, mas só que nós acabamos escolhendo as 3, que seriam Maria Tereza, Evangelina Maura, Márcia Silma, se não me engano. Depois eu posso confirmar as unidades que nós acabamos adotando. Mas todas elas tinham como principal característica o início dos trabalhos dentro do próprio espaço, e isso foi feita uma avaliação com a equipe técnica e analisada a possibilidade de utilização dentro do próprio espaço escolar para que a gente pudesse realmente começar com todas as condições. Logicamente que algumas questões técnicas, uma questão ou outra de alguns pequenos ajustes que sempre são necessários, porque aí a gente passa a ver quantas crianças acabam se matriculando, a gente tem um limite de alunos, e isso ao longo do tempo a gente vai adequando, isso é natural na rede, não se trata de um problema, mas mais uma adequação que a gente tem ao longo do ano, isso é praticamente normal na rede. O que acontece ali é que nós temos um problema de gestão considerável, pensando que a gestão que assumiu esse ano, ela era uma diretora de creche muito pequena, com poucos alunos e com pouca experiência em uma escola de período integral, principalmente agora transformando em período integral. Então, apesar de muito competente, de trabalhar na rede há muito tempo, mas, obviamente, assumir uma escola, sair de uma escola muito pequena e assumir uma escola muito grande é um desafio para o gestor. E tanto é que, depois da visita da própria comissão lá, nós rapidamente também agendamos uma conversa para entender melhor, porque não era para ter nenhum tipo de discussão em relação a essa escola. Isso estava sendo planejado desde o ano passado. Inclusive com o encaminhamento, já com a previsão de encaminhamento de outros profissionais. O RH da educação fez um estudo técnico em relação aos módulos que são atendidos e dentro da possibilidade e da necessidade de atendimento, dentro do que é natural das outras unidades, nós já tínhamos o planejamento de encaminhamento de profissionais para comporem a equipe da escola, tanto que nós tínhamos lá o encaminhamento de mais auxiliares gerais, de alguns monitores, tem um número lá que o RH indicou para poder fazer a composição do Maria Tereza. Isso estava dentro do planejamento, já estava no planejamento, e tanto que está sendo cumprido agora, já encaminhamos alguns auxiliares gerais, tem alguns que estão aguardando o ingresso, porque eles têm um período correto de ingresso, isso a gente depende, na verdade, do funcionário que está sendo chamado do concurso também para assumir. Mas depois que a comissão esteve lá na escola, nós tivemos, inclusive o prefeito esteve lá comigo, com os técnicos, como você bem frisou, estivemos lá conversando com a gestão, entendendo, até para orientar a gestão naquilo que basicamente era uma questão de gestão da escola, de administração da situação local. Então, combinamos do número correto de funcionários que seriam encaminhados, tanto que alguns já foram encaminhados, alguns nós estamos aguardando só o ingresso de funcionários efetivos de concurso
por conta do prazo, né, que nós temos, que eles têm um prazo que nós chamamos, mas nós precisamos aguardar o ingresso, porque eles têm um prazo regimental lá, um prazo legal para se apresentarem, para poder fazer o encaminhamento para a escola de alguns funcionários apenas. Quanto a todo o restante que foi colocado, em relação à logística das turmas, a logística do almoço, a logística, tudo isso se resume à gestão escolar. A maioria das unidades escolares, elas se organizam com os profissionais para avaliarem os horários, quantos horários de refeição, horário né, de intervalos, horário de entrada, saída, quem acompanha, quem não acompanha. Basicamente, é a gestão escolar que desenvolve isso. E isso nós fizemos orientação lá diretamente para a gestão, foram resolvidos vários problemas ali, inclusive dado pela equipe técnica a sugestão que foi acatada, inclusive pela gestão da escola, na redistribuição dos funcionários na questão do almoço, na questão da logística. Isso tudo foi conversado com a equipe e muitas das dúvidas que foram colocadas aí já foram sanadas. Lógico, eu não tenho relatório aqui, porque, na verdade, a comissão que foi comigo tem todas as indicações, né, tem tudo aquilo que foi orientado para a escola. Então, basicamente, de tudo que foi discutido e conversado, nós temos duas coisas que são fatos. Uma é o encaminhamento dos profissionais, que a gente depende, logicamente, do ingresso de alguns profissionais, principalmente auxiliar geral e monitor. Monitor por conta do concurso que foi homologado recentemente, a gente tinha, né, fizemos a solicitação dos funcionários, estamos aguardando o ingresso de vários, mas já foi encaminhado para a escola. E auxiliar geral, que também foi encaminhado, acho que ainda não na totalidade, mas já foi reforçada a equipe. Estamos aí terminando de reforçar a equipe. O resto foram orientações técnicas normais, como a gente faz para todas as unidades. André, então o problema da escola, de tudo que foi nos apresentado, o problema é uma dificuldade de gestão da gestora, da diretora, do corpo gestor da escola? Não, tudo não. Parte desse problema é uma dificuldade de entendimento e de gestão. Isso foi conversado com a gestão da escola, inclusive foi feita orientação, inclusive dadas sugestões em relação à organização, porque, por exemplo, nós tínhamos, eu vou citar aqui porque foi uma realidade, nós tivemos uma indicação de um monitor exclusivo para uma criança com deficiência, que foi diagnosticada com deficiência. A escola fez a indicação de um monitor exclusivo para ela, quando, na verdade, o nível de comprometimento da criança era que não precisava ser exclusivo. Então, assim, foi uma falha na gestão da indicação desse profissional, que não era necessário ser indicado exclusivo para uma criança, poderia ser compartilhado, e isso fez com que tivesse um profissional a menos disponível para outras atividades. Isso foi uma das questões. A outra por exemplo, na logística de serviço da merenda, por exemplo. Foi orientado, inclusive, a gestão para que ela fizesse um outro tipo de arranjo, que outras unidades também fazem, para que ela não comprometesse a equipe em relação a servir a refeição. Foram algumas questões simples, né, que a gente, numa conversa com a gestão, foi resolvido. Né? Então, volto a frisar, não é todo o problema da gestão. O que coube à secretaria, que é no encaminhamento dos profissionais, nós estamos providenciando, parte dele já foi, uma parte estamos aguardando o ingresso ainda, né, daqueles que foram convocados, e assim que eles forem, a gente complementa o quadro de acordo com o que nós mandamos para todas as unidades escolares que elas contem com um módulo mínimo, obviamente, necessário para desenvolvimento do projeto. No documento encaminhado, eles relatam aqui que não tem salas de aulas ou espaços físicos cobertos suficientes para poder atender os estudantes, a necessidade de utilização de outros espaços fora da escola, mas que não foi destinado nenhuma linha de ônibus para poder atender o deslocamento dos estudantes. Isso seria uma outra parte, exatamente. E isso como é que ficou? Isso, na verdade, não fazia parte do projeto original, isso só seria disponibilizado depois que a gente ampliasse esse projeto para outros espaços escolares, né, para outros espaços de utilização. Início... Mas esse ano já é integral. Mas dentro da... integral. Então, desde
fevereiro de 2014. Dentro da unidade. Isso não está sendo atendido. Não, está sendo atendido, só que, por exemplo, o que acontece lá, e eu não gosto de expor isso para a escola, porque isso me coloca numa situação meio complicada com a própria equipe, e eu não acho que isso Se coloca você numa situação complicada, você imagina nós, vereadores, não, eu que entendo. quando vamos na escola, nós temos 50 colaboradores lá querendo a nossa cabeça. Por isso que eu tento esclarecer o máximo possível para que a gente não fique num discurso meramente de querer agradar muitas vezes ou tentar resolver de uma forma unilateral. Existem vários entendimentos. Por exemplo, um dos problemas lá é que, por exemplo, as crianças dentro do período integral, nós contratamos mais de 20... Eu vou confirmar esse número, mas foram mais de 29 professores para ampliar o projeto do integral no Maria Tereza. Foram 27 ou 29 professores que nós ampliamos no projeto. Então, nós temos praticamente 27 profissionais que cuidam dessas turmas do projeto integral. O que acontece lá é que não era comum na escola. O barulho na escola, por exemplo, nas atividades que usam outros espaços da escola, isso eventualmente gera um desconforto em sala de aula, mas isso tudo foi dentro de um planejamento discutido com a própria comunidade escolar. Os professores, as unidades, foi discutido para que fosse, e muitas escolas se organizam, isso é natural, o ambiente escolar ele é assim mesmo. E aí aqueles que eventualmente ficam de certa forma incomodados com essa mudança de projeto, eles vão falar, poxa, fornece um ônibus, manda para outro lugar, por exemplo. Isso é uma opinião, é uma sugestão válida, não tem problema nenhum, mas não significa que é um problema que está acontecendo, que a secretaria, por exemplo, tem que resolver problema de transporte para mandar. É um planejamento, por isso que eu falo que, para mim, eu fico numa situação um pouco mais complicada, e eu entendo a situação da comissão e dos vereadores, muitas vezes, porque muitas vezes isso bate na própria Câmara como sendo um problema. Olha, é um problema, nós não estamos sendo atendidos E eu entendo o posicionamento de vocês em relação a isso, eu entendo perfeitamente, mas muitas vezes é uma escolha que a secretaria faz na implementação da política pública, por exemplo. No integral, nós escolhemos avaliar as unidades, ver quais teriam condições de absorver dentro das unidades. Existe o espaço, tanto é que está lá sendo desenvolvido. Eu tenho relatos, fui, logicamente, me atualizar em relação à supervisão que monitora as escolas e tudo. E eu tenho relatos de muitos pais que estão super felizes com o projeto, têm gostado muito do projeto, nós temos tido um feedback muito positivo, porém, obviamente, que existem algumas pessoas que podem ficar contrariadas, porque não está exatamente da forma como gostariam. Eu respeito, obviamente, como sempre respeitei, todas as opiniões e as sugestões, mas dentro daquilo que foi planejado para as escolas, nós estamos cumprindo, precisa de alguns ajustes, como é o encaminhamento de alguns profissionais que ainda faltam porque nós estamos aguardando, mas isso em nenhum momento compromete o projeto, nem é de tamanho problema que compromete o projeto. Né? Isso eu falo com a maior tranquilidade, porque assim, se você me perguntar, existe alguém lá que está incomodado com alguma situação? Acredito que sim. Eu acho que algumas pessoas podem realmente não gostar. Eu estive lá pessoalmente várias vezes. Desde a inauguração da quadra, eles têm um espaço lá maravilhoso, tem uma quadra nova inaugurada no Maria Tereza, que fizemos a inauguração ainda na nossa gestão. Tem uma quadra nova, que tem uma utilização muito boa. A escola é grande, tem muitos espaços. Eu estive lá vendo as oficinas, estive lá vendo estive lá, inclusive, em reuniões técnicas de acompanhamento da parte pedagógica, junto com a equipe, com a direção pedagógica, fazendo reuniões de território para poder impulsionar a parte pedagógica da escola, porque lá é uma escola que tem um dos piores resultados do IDEB da rede. Ela é uma escola que precisava, inclusive pelo conceito da implantação do integral, nós também acabamos direcionando para as escolas com maior necessidade. O Maria Tereza era uma das escolas que apresentava um dos menores índices do IDEB, por exemplo, até pouco tempo atrás.
né? E a projeção do integral foi exatamente nessa busca de tentar alavancar e melhorar os índices, porque a equipe lá realmente tem um desempenho bastante fraco, na verdade, né? Nós temos um IDEB lá muito baixo e tem indicadores muito baixos ali. Então, é lógico que é uma conjunção de fatores, aqui não me cabe apontar culpados, aqui a gente tenta implementar uma política da melhor forma possível, uma política pública da melhor forma possível, mas é assim, tem algumas questões que são realmente de gestão, isso é fato, algumas questões são realmente de gestão e a gente procura orientar com o quadro de supervisores, com a equipe técnica, a gente orienta, conversa, dá sugestões, mas é lógico que cada um tem a sua responsabilidade, porque precisa funcionar em conjunto, né? A gente tem que funcionar em parceria, secretaria, unidade escolar, comunidade escolar, né? Mas eu não vejo assim como tendo um grande problema, um grande dilema lá na escola. São problemas pontuais, normais, que a gente está caminhando para a solução. Eu acredito muito no potencial da escola e da gestão também. Que bom, secretário. Nós vamos acompanhar, a comissão vai acompanhar o desdobramento para que os apontamentos que foram nos colocados aqui possam ter a sua devida resolução. Perfeito. A vereadora Júnior abordou um tema que é a questão da árvore daquela escola. Faz 3 anos que estão pedindo, obras não atende. Como é que está essa situação? A secretaria se conversam sobre isso, essa necessidade dessa remoção? Por que não dessa remoção? Porque, assim, para uma vereadora jovem vir trazer esse assunto para a Câmara Municipal, é porque deve estar incomodando algumas pessoas. Como é que fica essa situação? Como é que está? Secretário, eu também gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido. Sim. Da árvore lá da escola. Seria por conta da escola ou a prefeitura que teria que fazer essa remoção? Porque eu também fiz esse questionamento e foi em 10 do mês de fevereiro de 2023. Eu perguntei por conta de pais de alunos e moradores vizinhos ali que temem por a queda daquela árvore. E aqui falar, a minha justificativa é a mesma justificativa do relato da vereadora. Eu fiz em fevereiro, né? A resposta veio, eu fiz dia 10 de fevereiro, a resposta veio dia 27 de fevereiro de 2023, falando que sugeriu o deferimento para solicitação de substituição de 3 árvores naquele local. E a poda de uma. Só que não aconteceu até hoje. Eu queria saber se isso é responsabilidade da escola ou da Secretaria de Obras. A questão de árvore ela é bastante delicada, porque tudo que envolve meio ambiente envolve a Secretaria de Meio Ambiente. Obviamente que a árvore que faz parte da escola, né, a comunidade ela fica muitas vezes de olho e quando surge um problema, que entende-se que o problema é a árvore, ela faz normalmente a solicitação para avaliação. Eu fiz vários encaminhamentos de várias unidades escolares que mandaram processo e pediram, a gente faz a intervenção junto à Secretaria de Meio Ambiente para que seja feita uma avaliação. Primeiro, a gente manda os engenheiros para saber risco estrutural. Lá no Maria Tereza, nós mandamos engenheiros para saber avaliação de risco estrutural. Aparentemente não tem nada em risco, apesar de rachadura, apesar de algumas coisas que esteticamente não fique muito bonito e a gente precisa correr, né, para corrigir esse tipo de situação. Aparentemente, estruturalmente, não há risco. E são informações que a gente pode, inclusive, confirmar depois sem problema. Aí é solicitada a avaliação, porque quando se envolve meio ambiente, precisa primeiro de uma avaliação para saber se não se trata de uma espécie protegida, que muitas vezes a remoção pode causar
um problema. Secretário, né? só para a gente encurtar, Pois não. a gente já conhece todo esse histórico já aqui na Câmara Municipal. Não precisa o senhor relatar para a gente. E a escola, a Secretaria do Meio Ambiente, o documento da vereadora Lobogo, já deu tem deferimento, autorização. já faz um ano. O que a gente precisa saber? É de responsabilidade da Secretaria de Educação, de remover, é de obras, a Secretaria de Educação vai cobrar obras, como é que é essa relação de vocês? Isso entra por isso que eu falei que era a última parte, né? Quem faz a remoção também não é o meio ambiente. Aí entra a Secretaria de Obras, aí eu preciso ver exatamente em cada caso, porque tem caso que precisa de compensação, teria que ser feito outro plantio, e tem caso que a remoção é outro departamento da Prefeitura. Então não é nosso, a Secretaria não pode fazer a remoção e nem a escola pode fazer a remoção, ponto. Agora, logicamente que a cobrança tem que ir para a Secretaria. Tem algumas escolas que é de responsabilidade da escola fazer o serviço. Do quê? De remoção. De remoção, de não. Mesmo escola estadual? Não, aí... Escola estadual, sim, eu de não respondo pelo Estado, eu confesso que eu prefiro não responder. Viu, André, mas a minha pergunta é, aquela escola lá, no caso, a Maria Tereza, no caso, é responsabilidade da escola não é da fazer escola. Ou da Prefeitura? Não é da escola, é da Prefeitura. Então, eu só gostaria, assim, que o senhor levasse essa cópia e reforçasse lá com a Secretaria de Obras, porque faz um ano que nós pedimos isso e as respostas já estão aqui do meio ambiente, que 3 daquelas árvores precisam ser removidas. Então, que o senhor só reforçasse, através da sua secretaria, de secretário para secretário, as providências, né, quanto às remoções daquelas árvores lá. Sei que aí eu deixo uma cópia para o senhor. Não é uma justificativa, eu me comprometo sem problema nenhum. Não é uma justificativa, mas a gente sabe que remoção, e toda a parte que obras entra nessa questão de remoção, existem contratações, existem, né, contratos para esse tipo de serviço, existe um cronograma. Não estou aqui nem justificando, nem simplificando nada, mas a intermediação e o contato com a Secretaria para que essa providência seja feita o mais rápido possível, a gente pode conversar, mas realmente não é de responsabilidade nem da Secretaria de Educação, nem da escola. A escola também não é responsável por essa remoção. Tá? Secretário, outro assunto, primeiramente parabenizar as servidoras públicas especial da merenda e auxiliares gerais, que hoje conseguiram uma vitória na greve dos servidores públicos. Mas a minha pergunta existe um edital 1 de 2019, no qual a validade dele é agora em maio de 2024 para merendeiras e auxiliar geral. No caso específico das merendeiras, não tendo mais contrato vigente agora em maio, como é que a Secretaria de Educação vai tratar esse assunto? Vai fazer emergencial? Tem proposta de fazer novos concursos? Como é que vocês vão tratar com essa questão? A ideia, na verdade, é assim, do concurso vigente de merendeiras, nós já chamamos todas, ele esgotou, não tem mais possibilidade de chamar mais ninguém do concurso. Isso, na verdade, ele se esgotou, ainda existiam possibilidades de chamada quando foi feito o último concurso público. Então, ele não foi inserido merendeiro no último concurso porque ainda existia uma quantidade significativa de merendeiras para ser chamada. Só que quando você chama, né, isso é um desafio que o município enfrenta em qualquer cargo, existem aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. Então, você muitas vezes imagina que lá tem uma lista de 10, 20, 50, 100, e você chama, às vezes a pessoa simplesmente recusa e você acaba ficando sem. A verdade é que nós vamos desenvolver um novo concurso. Para o próximo concurso, nós temos que fazer um concurso de merendeira. Mas, no caso das merendeiras da educação, existe uma especificidade interessante que é o subterfúgio que nós usamos para reforçar as equipes de cozinha. Os auxiliares gerais, que têm um concurso vigente, nós estamos chamando esse concurso, tanto que no Maria Tereza uma das questões é auxiliar geral e nós estamos chamando, já mandamos auxiliares para eles, estamos aguardando mais auxiliares, inclusive. Os auxiliares gerais, por descrição de cargo, eles podem auxiliar
no apoio das cozinhas, das unidades escolares, perfeitamente, não atuando como merendeira, mas como apoio para poder deixar a merendeira que está lá, e a gente faz essa readequação na rede, para que as merendeiras possam desenvolver o trabalho delas e ter o auxiliar geral como apoio para poder fazer a limpeza, fazer o auxílio, né, a distribuição, porque o auxiliar geral ele tem, dentro do descritivo do cargo dele, a possibilidade perfeita. Já fizemos uma consulta, inclusive jurídica, sobre a pertinência de se utilizar o auxiliar geral na cozinha também, e é perfeitamente possível, não incorre em desvio de função, nem absolutamente nada disso. Então, o nosso planejamento, até que se realize um novo concurso para que a gente possa reforçar o número de merendeiras, a gente utiliza os auxiliares gerais para dar o suporte e o auxílio que a cozinha necessita. E até reforçando, até fazer um comentário breve, realmente o ano passado ficou um compromisso dessa gestão de fazer um estudo de viabilidade para a categoria de merendeiras e auxiliares. Nós fizemos um grande avanço para os monitores, isso mérito do prefeito Mário Botion, que foi bastante sensível a essa necessidade. Ele entendeu, né, essa demanda da educação, e fizemos um avanço bastante com o compromisso de estudarmos alguma coisa possível. Logicamente que é mais difícil para esse ano, por ser um ano eleitoral, ter questões orçamentárias, mas conseguimos também um avanço em relação a merendeiras e auxiliares. Mérito, eu concordo. Sensível, Mário Botion. Não, sensível, nessa sim. situação, eu vou ter que discordar. Não, sensível, sim. Oferecer R$1 vereador, a mais para o servidor público não tem sensibilidade nenhuma. Não. Mas não vamos entrar nessa seara. Eu gostaria só de comentar o seguinte. Ele não ofereceu R$1, na verdade foram R$40. R$1 foi basicamente 39, o reajuste. Foi 39 mais um, então são 40. Mais 39 mais um. São 40. Na segunda, não é R$1. Na segunda oportunidade, R$1. Eu disse a sensibilidade em relação à questão dos monitores. O prefeito ele sempre foi muito atento e muito sensível, porque a demanda maior é da educação, e é muito mais complicado você instituir uma mudança na educação, porque realmente a demanda é muito grande, o impacto orçamentário é muito grande, qualquer porcentagem que você trabalha na educação, ela impacta em praticamente 60% do município todo. Então é muito, muito complicado. E eu defendo que há uma sensibilidade, porque toda demanda sempre é acolhida, e ele coloca mesmo. Vamos ver o que é possível fazer dentro da nossa realidade, dentro da nossa competência. Né? Apesar das brincadeiras, eu entendo, e eu acho que vira uma manchete bastante interessante, acho que para quem quer fazer toda a parte política e tal, mas é uma realidade. Né? Nós aumentamos, a proposta já estava posta, o aumento não é de R$1, o aumento é de 40, né? Nós estamos no meio da mesa de negociação, você busca alternativas, né? Então a alternativa foi 39, abre um pouquinho mais de espaço, tanto que agora conseguimos para os merendeiros e para as merendeiras e para as auxiliares gerais, num esforço muito grande assim de tentar realmente atender a categoria e para que todos saiam, se não plenamente felizes, mas pelo menos contemplados, né? Tá bom. Ainda falando desse assunto, esse ano é um ano eleitoral. Temos prazos. Tem planejamento de se fazer concurso público para merendeiras antes do prazo eleitoral? Sim ou não? Administração, isso eu não posso responder não posso afirmar categoricamente. Já foi solicitado pela Secretaria? Já pedimos, já falamos da demanda, já vimos todas as demandas, inclusive não só merendeiro, mas tem concursos que são vigentes agora que vencem e vão precisar. Qual que é o déficit, secretário de merendeiro? O senhor consegue? De cabeça eu não posso afirmar, porque assim, como a gente tem reposto com auxiliares para poder manter os módulos, eu realmente não posso afirmar. Eu posso levantar esse número depois e fazer uma avaliação, porque também depende do projeto, né? A gente reforça cada módulo, se você aumenta a quantidade de alunos, você aumenta a necessidade. Se você diminui a quantidade de alunos, você diminui a necessidade. Então ele é muito volátil, né? Esse número ele varia bastante. Ele não é um número preciso, né? Tipo, olha, cada escola tem que ter 5. Esse número não é fechado. Esse número depende dos projetos, depende se é integral, se não é integral, depende do tipo de ensino, se é o infantil, se é o fundamental, depende de uma série de fatores, né?
Tá. Outro assunto, senhor secretário, nós solicitamos da secretaria que enviasse para essa comissão as unidades escolares que iriam receber os playgrounds, né? Foi encaminhada uma lista de 68 escolas CIF, CI e EMEI e EMEIF, totalizando 68 escolas. A minha pergunta é, a vereadora Mariana, inclusive, fez um requerimento nesta casa, tratando sobre esse assunto. E, na justificativa, é até colocada que existe uma ata de registro de preços que ela foi aberta em 27 de março, 23, e a terminar em 26 de março de 2024. 26 de março, hoje é 27, ontem. A contado 12 meses improrrogáveis. A minha pergunta é, quantos playgrounds já foram colocados dessa ata? Essa ata já venceu, porque venceu ontem. O que a secretaria vai fazer ou está pensando em fazer nesta situação? Bom, é até importante para colocar uma pedra nesse assunto, porque, infelizmente, nem tudo que a gente consegue, nem tudo que a gente planeja, né, a gente consegue executar. Vocês sabem muito bem que existe uma previsão, existem vontades, planejamentos, existe toda uma preocupação em relação aos projetos, existe uma necessidade que a gente entende, mas eu sempre coloquei, desde o primeiro momento, quando nós propusemos a realização de uma ata em relação aos playgrounds, entender que muitas unidades poderiam ter esses playgrounds renovados, né, se não fosse uma manutenção, pelo menos playgrounds novos. Por isso fizemos essa ata, com a intenção de que todos eles fossem adquiridos. Porém, obviamente que quando você opta por uma ata, você também trabalha com a questão orçamentária, na possibilidade ou impossibilidade em relação ao orçamento. Isso acontece, na verdade, com tudo, com computadores, com playgrounds, com mobiliário. A vigência de atas, isso acontece no poder público, até para a gente poder ter essa flexibilidade, porque uma coisa que nós temos certeza, os contratos assinados é certeza de despesa. Funcionários contratados, certeza de despesa. A receita nem sempre é a mesma, vem na mesma proporção e nem sempre atinge a expectativa que a gestão entende que poderia ser executado. Portanto, a receita ela é variável. Então, a gente optou pela ata até por entender que, pelo menos no nosso planejamento, tínhamos a intenção de implementar todos eles. Tanto que uma das respostas que eu dei no requerimento, com todo o respeito, foi realmente de que nós tínhamos a intenção de implementar todos os playgrounds. O problema é que, nesse período de vigência de ata, nós não tivemos o recurso suficiente, porque nós tivemos vários projetos, né? Tivemos implantação de vários projetos. Tivemos implantação da área tecnológica, tivemos reformas, tivemos muita coisa implementada, mas que, infelizmente, na questão orçamentária, não pudemos dar sequência na questão dos playgrounds. O playground, apesar de entender como sendo extremamente significativo para a unidade escolar, ele não é uma peça de urgência, por exemplo, a substituição de uma caixa d'água, ou às vezes uma necessidade de reforma mais urgente que nós fizemos diversas ao longo desses anos. Então, ele acaba não tendo exatamente o mesmo peso, e apesar da gente que nós gostaríamos de ter implementado todos, não tivemos recursos até o momento para implementar todos aqueles que a gente gostaria. Nós implementamos 2 que tivemos um recurso, inclusive se não me engano, do QES, conseguimos uma reserva para poder fazer a solicitação e implementar, mas, infelizmente, não conseguimos fazer isso na velocidade e no tempo para poder aproveitar essa ata. Agora, nada impede de fazermos uma nova licitação, num outro formato, para poder também privilegiar, caso haja espaço no orçamento, da gente voltar a conversar sobre playgrounds. Né? O que houve aí foi um problema, na verdade, no planejamento e na execução orçamentária.
não tivemos orçamento suficiente para cumprir essa ata, que é diferente, por exemplo, de um contrato. Se tivéssemos feito uma licitação e contrato, teria que ter já o recurso existente, e aí executaríamos o contrato todo. Mas nessa perspectiva, realmente, não tendo possibilidade, não tendo orçamento, a gente acabou fazendo só poucas unidades mesmo. Essa é uma grande dificuldade que eu vejo, secretário, planejamento. A minha pergunta tem estudo para isso? Vai se fazer uma nova ata? Como é que está? Não vai fazer? Na verdade, a gente precisa ver... Está planejando? Não é dificuldade de planejamento. Eu discordo, né, da forma como você coloca, com todo respeito. Né, eu sei que existe um pensamento, mas quando você está no executivo, você tem outras prioridades, você tem outras condições a serem consideradas. O playground, apesar de eu entender como necessário e ser uma coisa que a gente gostaria de ter implantado, ainda é uma questão que a gente está em debate para ver se no orçamento a gente consegue incluir. No momento, não temos espaço no orçamento para incluir o playground, mas não significa que não gostaríamos, em havendo espaço orçamentário, a gente voltar a fazer novamente essa outra proposta. Não vai acontecer nesse governo, nesse final desse governo, talvez sim, infelizmente. Vereador Lubogo, o projeto de lei, eu não tenho mais nenhuma pergunta ao secretário, a senhora... Tá bom, pode ser. Secretário, chegou ao conhecimento do senhor sobre falta de monitores na escola Mauro Vieira, através de comunicação interna, né? Diretora, secretaria, porque nós tivemos aqui a presença de um pai e a gente até marcou para fazer uma visita. Tivemos que desmarcar a visita, mas ele esteve nessa reunião falando também da falta de monitor, de auxiliar geral. Então, eu vou simplificar até pelo tempo a pergunta e pela complexidade. Eu já falei isso várias vezes, eu sei que individualizar é ruim, porque quando vem uma demanda de uma escola, falando ou de uma comunidade, fala, olha, está faltando monitor, falta auxiliar, falta isso, falta aquilo, a gente trabalha numa perspectiva de que existe uma falta dentro da secretaria. Nós temos uma divisão de módulos e a gente faz uma acomodação onde todas as escolas são contempladas. Nós temos uma realidade que foi a homologação do concurso público para que a gente possa substituir os profissionais, os monitores emergenciais, que são CLT, que foram contratados já há 2 anos, que nós utilizamos até por conta do vencimento do concurso, do esgotamento do concurso público na época da pandemia, sem a possibilidade de realização do concurso público para monitor em tempo, adotamos emergencialmente o monitor emergencial para poder fazer a substituição. Contratamos mais de 300 monitores para essa substituição e agora eles estão encerrando esse contrato. O que acontece é que nós não analisamos uma unidade, não é só o Mauro Vieira, não é só o Maria Tereza, não é só o Luca Mur, não é só o Zé Reinaldo, nós analisamos a rede toda. O RH ele faz essa distribuição de módulos junto com o planejamento e avalia para cada profissional em números, quantidade de alunos, quantidade de turmas, quantidade de turnos, a característica da escola, e existe uma designação para isso. Nós ampliamos mais de 250 monitores da média dos últimos 7 anos. A média ficava em torno de 950, 1.000 monitores em atividade desde 2017, acredito até que antes já era mais ou menos esse número. E o ano passado nós contratamos mais de 1.200, quase 1.300 monitores. Então, a questão da falta ela é uma questão bastante delicada, porque se você falar falta monitores na rede, eu mostro em números que a média histórica de monitores era de aproximadamente 1.000. E só o ano passado nós tivemos mais de 1.300 monitores.
né? Então, existe todo um planejamento, autorizamos o recebimento e o ingresso de mais de 115 monitores que estamos aguardando, foi publicado o ingresso, inclusive, estamos chamando monitores para isso, e agora estamos aguardando o ingresso, e ao longo do tempo nós vamos substituindo os seletistas, né, os CLTs, vamos trocando e vamos ampliando na medida da necessidade. Então, casos pontuais estão sendo tratados pelo RH da Secretaria, pelo planejamento da Secretaria, de acordo com a indicação. A nossa dificuldade é que muitas vezes as pessoas querem mais profissionais para tomar conta e às vezes o planejamento não indica mais profissionais. Como foi o caso do exemplo que o vereador Vaguinho comentou sobre a indicação lá do Maria Tereza, e eu exemplifiquei. Foi destinado o monitor, por exemplo, lá para uma criança exclusiva, cuja indicação não era exclusividade, era para ser compartilhado com mais de um. Então, é um profissional a mais que alguém pode dizer, olha, está faltando um monitor porque eu não tenho um monitor. E, na verdade, é uma readequação que precisa ser feita, e na percepção ele acha que precisa de mais um, mas na prática não precisaria. Então, esse monitoramento e essa indicação de como trabalha, quais são as indicações, a Secretaria e o Recursos Humanos da Secretaria, ela trabalha detalhadamente, unidade por unidade. Então, chega ao meu conhecimento, essas solicitações chegam diariamente, às vezes falam, olha, tem uma, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, até, não vou nem dizer escola, mas chega assim, olha, tem uma monitora que vai se aposentar. Eu já estou preocupado porque eu quero substituir a monitora. Tá bom, mas isso ela pode dizer, olha, eu estou com falta, vai faltar monitor para mim, ou então está faltando. E isso a gente já trabalha, tem que aguardar, precisa ver se ela realmente se aposenta, para a gente fazer a indicação de novo monitor, a escola se adequa por um tempo, até a gente ingressar com um novo profissional. Então, a gente tem conhecimento de todos os casos que chegam à Secretaria, e tudo isso passa pelo RH e pelo estudo dos módulos, e a gente vai fazendo a indicação conforme vão entrando os profissionais e a gente vai substituindo. Tá? Secretário, agradeço a presença do senhor, como sempre, aqui, né, toda a última quarta-feira do mês. O senhor está presente, atendendo os munícipes que aqui comparecem e esclarecendo aqui as demandas aqui da comissão e de todo, não só da comissão, mas de todos os vereadores, quando quer participar, também é aberta a participação. Agradecer a presença de todos os colaboradores, assessoria, nos acompanhando. Muito obrigada, vereador Vaguinho, vereador Elias, que justificou a ausência, e eu encerro a presente reunião.